vendo milagres, mas não discernindo a centralidade da missão de Jesus. Diz a Bíblia que quando Jesus desceu do monte, ele curou um menino endemoniado. Ele resolveu o problema de uma família. Ele trouxe paz para um ambiente de conflito e guerra. Ele trouxe libertação para um ambiente de escravidão e opróbrio. E diz o texto no verso 43, que em virtude do extraordinário milagre que Jesus operou, está escrito que todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. E eu pergunto a vocês, quantos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus? Todos. Todos quem? Da grande multidão que estava presente, inclusive dos discípulos. Agora notem comigo que o verso prossegue e diz: como todos se maravilhasse de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos. Parece que Jesus está até fugindo do assunto. A multidão está encantada, todo mundo está boquiaberto. Tem um menino endemoniado, os discípulos não puderam, é um constrangimento público. E aí Jesus chega e resolve o problema. E Jesus entendeu nesta admiração da multidão o mesmo terreno escorregadio que ocorrera lá em João 6, quando ele opera o primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. Diz a Bíblia que a multidão vem para compele-os a embarcar e atravessar para o outro lado do mar, para tirá-los deste ambiente de uma tentação doutrinária, de achar que Jesus veio apenas para ser um operador de milagres, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para purificar os leprosos, para alimentar os famintos, para ressuscitar os mortos. Jesus não queria que os discípulos entrassem nessa agenda, então tira-os de cena. E mais uma vez aqui, Jesus percebe que os discípulos estão embarcando outra vez nessa tentação. Então Jesus esquece a multidão por um momento, se volta para os discípulos no verso 44 e diz assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte: não pensem vocês que eu vou mudar a minha agenda. Não pensem vocês que eu vim do céu e eu me encarnei, eu entrei na história para ser apenas um operador de milagres. Não pensem vocês que eu vou reduzir a minha missão a esse propósito. Entendam vocês, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, eu vou para a cruz, é para a cruz que eu vou, é para lá que eu vou. Essa agenda já está estabelecida na eternidade e esse plano não vai ser mudado. Entendam isso. O que Jesus está dizendo, à luz do verso 31, porque a pauta da reunião de Moisés e Elias com Jesus foi sobre a sua partida para Jerusalém, sobre a morte na cruz. Essa foi a agenda, essa foi a pauta da reunião. Ou seja, tanto a lei quanto os profetas apontavam também para a cruz. O propósito da vinda de Jesus ao mundo foi ir para a cruz. Porque é lá na cruz que Jesus rompeu as nossas cadeias, é lá na cruz que Jesus quebrou os nossos grilhões, é lá na cruz que Jesus abriu a porta do nosso cativeiro, é lá na cruz que Ele verdadeiramente nos tornou livres. A cruz é o nosso êxodo. Mas diz o verso 45, que os discípulos não entenderam isto, vendo milagres e não discernindo quem é Jesus, vendo milagres e não discernindo o que Jesus veio fazer. Mas em terceiro lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade da missão deles. Quando Pedro disse assim: mestre, bom estarmos aqui,
O que ele está dizendo é o seguinte: mestre, esse monte é maravilhoso, o ar aqui está rarefeito, o ambiente aqui está maravilhoso, é o céu na terra, esse lugar está bom demais, então vamos fazer o seguinte, não vamos descer não. Para que descer? Vamos ficar aqui mesmo. E eu chamarei isso de espiritualidade da fuga. Irmãos, o monte, de fato, é extraordinário, quando ali a glória de Deus desce, a Shekinah de Deus desce, e você diz, aqui está bom demais. É a espiritualidade de uma conferência, de um congresso, de um acampamento, de uma celebração, mas é lá no vale que nós vamos desenvolver o nosso ministério. Lá tem gente sangrando, lá tem gente possessa, lá tem gente aflita, lá tem gente desesperada, lá tem famílias arrebentadas, lá tem pais aflitos, lá tem filhos cativos, lá tem necessidade da presença da igreja cheia do poder do Espírito Santo, e é lá no vale que nós vamos exercer o nosso ministério. Aqui viemos recarregar as baterias, mas é lá no vale que as coisas vão acontecer, por uma igreja revestida com o poder do Espírito Santo de Deus. Nós viemos aqui, meus irmãos, para recarregar as nossas baterias. Nós viemos aqui para entender que nós precisamos colocar os nossos filhos, os nossos netos e as futuras gerações na presença de Deus. Nós viemos aqui para entender um pouco melhor qual o projeto de Deus para a nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos netos, para que nós leguemos uma igreja mais forte, mais viva, mais fiel, mais cheia do Espírito Santo para as gerações futuras. Vendo milagres, mas não discernindo quem é Jesus, o que Jesus veio fazer, nem o que eles precisavam fazer. Mas vamos ver agora o segundo grupo. A espiritualidade do vale. Dos 9 que ficaram no sopé do monte. Entendendo Marcos 9, que só Marcos nos dá essa informação, que os escribas discutiam com os discípulos. E aqui eu chamo a espiritualidade da discussão sem poder. Porque os discípulos não estão orando, eles não estão jejuando, eles não estão cultivando a fé, eles estão discutindo a obra em vez de fazer a obra. Que tem espaço para discussão mesmo. Nós que tivemos a bênção de passar por um seminário presbiteriano, e outros irmãos de outras denominações que possam ter passado por um outro seminário teológico, tivemos uma matéria chamada apologética. Temos que dar esperança, né? Razão da nossa fé. É natural e é lícito e é importante. Mas há um grande risco, irmãos, um grande risco de nós gastarmos todo o tempo discutindo a obra, em vez de fazermos a obra. E às vezes discutindo a obra com os opositores da obra. Os escribas eram os mestres, eram os... Whispers in the night, soft and out of sight. Moonlight paints the ground, shadows on
dream. Mystic dreams unwind, lost within our mind. All we feel is a light in the endless night. Mr. Doutores, mas eles eram opositores de Jesus. Corremos o risco, meus amados, de semana após semana, domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, irmos para a igreja, voltarmos para a igreja, voltarmos da igreja, voltarmos novamente à igreja e estudarmos e tornarmos a estudar, e estudar de novo, estudar outra vez, discutindo a obra, 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 e não fazendo a obra.